Oi pessoal, graça e paz, boa noite, tudo bem com vocês? Olha só, nós vamos ler a Bíblia novamente hoje, retomar aí depois de 2 dias que nós não lemos aqui na live. Então estou de volta aqui com vocês. Hoje é o 20º dia da nossa leitura, na verdade 21º, porque o 20º foi na sexta-feira passada. E eu sempre gosto de dizer aqui que a nossa leitura ela não iniciou no dia 1º de janeiro e ela não é uma leitura engessada para todos os dias. O nosso propósito é separarmos 45 minutos de leitura bíblica para lermos a palavra de Deus. Então você que está chegando aí, convide mais pessoas, convide mais alguém para vir para a live, que nós vamos ler a palavra de Deus agora e iniciar aqui agora. Beleza ou não? Vamos lá? Como eu sempre gosto de fazer, nós vamos fazer a nossa oração antes de ler a Bíblia e em seguida nós vamos começar aqui a nossa leitura, tá bom? Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por estarmos aqui em mais uma oportunidade de ler a sua palavra, que o Senhor possa nos direcionar, nos trazer sabedoria e que possamos, ó Pai, ter entendimento, ter clareza daquilo que o Senhor quer nos falar através da leitura da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, graça e paz. Envia essa live para mais pessoas aí. Essa live vai ficar salva também, depois você pode assistir ou passar para mais pessoas. Nós já estamos no livro de Lucas, no capítulo de número 6. Gente, nós já lemos Mateus, já lemos Marcos e agora estamos já no capítulo 6 de Lucas. E hoje nós vamos finalizar o livro de Gênesis. Como eu sempre gosto de dizer, a nossa leitura é uma leitura dinâmica. Então a gente lê uma parte do Novo Testamento, uma parte do Velho Testamento e depois uma parte do livro de Salmos. Então vamos lá. Hoje, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Num sábado, Jesus passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e debulhando-as com as mãos, as comiam. Alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E respondeu-lhe Jesus: nunca lestes o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição que somente aos sacerdotes era lícito comer e os deu também aos que estavam com ele. Então Jesus lhes disse: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Versículo 6. Em outro sábado, entrou na sinagoga e estava ensinando. Ora, havia ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no para ver se o curaria no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele lhes conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão ressequida: levanta-te e põe-te em pé no meio. E levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam
a Jesus. Eles estavam doidos para pegar Jesus, né? Os fariseus, os escribas, eles queriam de qualquer jeito pegar Jesus ali em alguma situação. E ali, por isso que eles acusavam Jesus de fazer alguma coisa no sábado. Versículo 2, nós estamos em Lucas capítulo 6, versículo 12 agora. Naqueles dias, subiu ao monte, a fim de orar, e passou a noite em oração a Deus. Quando já era dia, chamou a si os discípulos e escolheu 12 dentre eles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, a quem chamou de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, onde se encontrava um grande número de discípulos seus e grande multidão de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom. Eu gosto sempre de dizer sobre isso aqui, que Jesus tinha vários discípulos, e a Bíblia está dizendo isso aqui. Dentre todos esses discípulos, ele escolheu 12 para caminhar do lado dele e para ensiná-los. Então, aqui, que é conhecido como o Sermão da Montanha, a Bíblia diz que parou num lugar plano, onde se encontrava grande número de discípulos seus e uma grande multidão de todo o que? A Judéia, de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom. Ou seja, tinha várias pessoas ali, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos eram curados. Então as pessoas, já conhecendo sobre Jesus, eles vinham até Jesus e armavam-se, né, naqueles lugares ali, para quê? Para ouvi-lo e para serem o quê? Na expectativa de serem curados das suas enfermidades, na expectativa de serem curados dos seus espíritos imundos, que a Bíblia diz aqui. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder e curava a todos. Levantando eles os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, pois vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, pois haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim fizeram os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, os ricos, pois já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, pois tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, pois vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, pois assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós, que me ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Olha só isso aqui, hein? Orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixe que leve também a túnica. Dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não o peças de volta. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazeis vós também. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores
fazem o mesmo. Se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes. Então será o quê? Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, assim como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não serais julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e perdoar-vos-ão. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Estamos em Lucas capítulo 6, agora versículo 39. Disse-lhes então Jesus uma parábola. Pode o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. Porque olhas para o cisco que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu olho? Hipócrita, primeiro tira a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, pois da abundância do coração fala a boca. Versículo 46. Por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua ruína. Aleluia, glória a Deus. Quantas revelações, né, no livro de Lucas, quantas coisas que nós lemos aqui. E o livro de Lucas é um livro mais detalhista do que os outros evangelhos, porque Lucas era médico, então ele é cheio de detalhes. Então o evangelho de Lucas é muito rico de informação, sabe? Vale a pena você ler e estudar de verdade esse livro. Vamos ler agora Lucas capítulo 7. Tendo Jesus concluído todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque
ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e estando já perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Olha o tanto que ele confiava em Jesus, né? Jesus, basta dizer uma palavra aí que ele será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tendo soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Ao meu servo digo, faze isto, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus se maravilhou dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel achei tanta fé. Voltando para casa, os que foram enviados acharam curado o servo. Aleluia, Jesus. Versículo 11, capítulo 7, versículo 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele. De todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. João, chamando 2 discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Na mesma hora, Jesus curou a muitos de enfermidades e males e espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Versículo 23. Bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Tendo-se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem trajado de vestes finas? Não. Os que andam com preciosas vestes e vivem no luxo estão nos palácios reais. Mas que saístes a ver? Isso Jesus falando para a multidão, falando para o pessoal que estava ali. Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, e até os cobradores de impostos, justificaram a Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus quanto a si mesmos, não tendo sido batizados por ele. A quem, pois, comprarei os homens dessa geração, e a quem são semelhantes?
são semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Rogou-lhes então um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Olha só, hein? Jesus entrou na casa de um fariseu e foi se assentar à mesa com ele. E certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava lá na mesa desse fariseu, na casa desse fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorou, regava-lhes com suas lágrimas. Então os enxugava com os seus próprios cabelos e beijava os ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse comigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Olha o fariseu recebendo Jesus em casa e ele já atacando Jesus. Aí Jesus vai e responde. Disse Jesus ao fariseu, no versículo 40, Simão, uma coisa tenho a te dizer. Respondeu ele, então, dize, mestre, pode falar. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amarás mais? Aí o fariseu Simão responde, tenho para mim que é aquele que a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus, julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão. Então, Jesus aí ele olha para a mulher e aí ele fala para Simão, não para a mulher. Simão, vês tu essa mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas ela, desde que entrou aqui, não cessou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo, Simão, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, os teus pecados, mulher, te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Porque eles não estavam acostumados com isso, né? Aquela época, para perdoar os pecados, tinham que fazer tanta coisa, tanto sacrifício. E aí Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aleluia. Quer saber mais? Vamos continuar amanhã. Então lemos agora o capítulo 6 e 7 de Lucas. Eu te convido para ir em Gênesis capítulo 49. Vamos ler aqui agora o 49 e 50. Gente, a Bíblia é rica demais, né? A Bíblia é linda demais. Capítulo 49. Você que está na live, envia para mais alguém aí para chamar mais pessoas para nossa live. Gênesis 49. Depois chamou Jacó seus filhos e disse, ajuntai-vos para que vos anunciei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força, e as primícias do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder.
turbulento como as águas, não será o mais excelente. Pois subiste ao leito do teu pai, subiste à minha cama e a contaminaste. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte. Pois no seu furor mataram homens e na sua teima jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espelharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Diante de ti se inclinarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho. Subiste da presa, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade diante de seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Levará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão mais escuros do que o vinho, e seus dentes mais brancos do que o leite. Zebulon habitará no litoral, e servirá de ancoradouro de navios. O seu termo se estenderá até Sidom. Issacar é jumento forte, deitado entre dois fardos. Viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa. E baixou o ombro à carga, e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Asser o seu pão será abundante, e ele providenciará delícias reais. Naftali é uma gazela solta que profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e perseguiram. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos do abismo que jaz embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devorará a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas essas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Isso aqui que nós estamos lendo, gente, é um retrato de antes de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, morrer, ele abençoou os 12 filhos dele, decretando sobre cada um uma bênção, algo diferente. Então, no versículo 29, vai dizer: depois lhes ordenou, dizendo: eu estou para ser reunido ao meu povo. Ou seja, ele estava já sentindo que iria partir. Sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre,
na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, o heteu, com aquele campo, como propriedade de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Lia. O campo e a caverna que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando Jacó de dar essas instruções a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Lindo, né? Capítulo 50 agora. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. Assim os médicos embalsamaram a Israel. Cumpriram-se-lhe 40 dias, pois assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Gente, olha isso aqui, que incrível. Os próprios egípcios choraram durante 70 dias a morte de Jacó. Passados os dias de seu choro, disse José à casa de Faraó. Ele foi pedir permissão a Faraó. Se achei graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro, em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora peço-te que eu suba para que sepulte a meu pai. Então voltarei. Respondeu Faraó a José: sobe e sepulta a teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar a seu pai. Subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa, todos os seus principais da terra do Egito, como também toda a casa de José, e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus pequeninos e os rebanhos e o gado. Subiram também com ele tantos carros como cavaleiros. O cortejo foi grandíssimo. Chegando eles à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali um grande e forte pranto. Assim fez José por seu pai, um grande pranto por 7 dias. Vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios. Por isso se chamou aquele lugar de Abel-Mizraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes havia ordenado. Que jeito? Versículo 13. Levaram-no à terra de Canaã e sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo, como propriedade de sepultura, a Efron, o heteu, fronteiro a Manre. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele haviam subido para sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos? Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes da sua morte. Assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos, e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: somos teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou em um lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. Ele viveu 110 anos
E viu os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir dessa terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e então fareis transportar daqui os meus ossos. Assim morreu José com a idade de 110 anos, e depois que o embalsamaram, puseram-no num caixão no Egito. Aleluia! Gente, que incrível, né? A história de José é muito forte, muito forte, muito forte. Eu fico maravilhado com essa história de José. Demais, demais, demais. Então nós terminamos de ler agora o livro de Gênesis. Então nós lemos já hoje capítulos 6 e 7 de Lucas, Gênesis 49 e 50. E agora vamos ler Salmos 69. Vai lá para o livro de Salmos agora, 69. Nós estamos aí praticamente na metade do livro de Salmos, né? Falta pouca coisa para chegarmos na metade. Salmos 69. Livra-me, ó Deus, pois as águas me sobem até o pescoço. Atolei-me em profundo lamaçal, e não se pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, a corrente me leva. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de esperar por Deus. Aqueles que me odeiam sem causa, não mais dos que os cabelos da minha cabeça, aqueles que procuram destruir-me, que me atacam com mentiras, são poderosos. Tenho de restituir o que não furtei. Tu és, ó Deus, bem conheces a minha estultícia. Os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Pois, por amor de ti, suporto a afronta e a confusão sobre o meu rosto. Sou como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos da minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consome e as injúrias dos que te afrontam caem sobre mim. Quando choro e castigo com jejum a minha alma, suporto afrontas. Quando me visto de pano de saco, torno-me um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim, e sou a canção dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, ó Senhor. Em tempo aceitável, ó Deus, ouve-me, segundo a grandeza do teu amor, segundo a fidelidade da tua salvação. Tira-me do lamaçal, não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem, das profundezas das águas. Não me leve a corrente das águas e não me sorva o abismo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Ouve-me, ó Senhor, pois grande é o teu amor. Olha para mim segundo a tua grande misericórdia. Não escondas o teu rosto do teu servo. Ouve-me depressa, pois estou angustiado. Aproxima-te da minha alma e resgata-a. Livra-me por causa dos meus inimigos. Bem conheces a minha afronta, a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários.
Deram-me fel por alimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se a sua mesa diante deles em laço, torne-se em retribuição e ruína. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu lugar, não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem afligiste e falam sobre a dor daqueles a quem feriste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, não partilhem da tua salvação. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Estou aflito e triste. Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ações de graça. Isto será mais agradável ao Senhor do que um boi, ou um novilho que tem chifres e unhas. Os pobres verão isto e se agradarão. Vós que buscais a Deus, reviva o vosso coração. O Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo que nele se move. Pois Deus salvará a Sião e reedificará as cidades de Judá. Ali habitarão os seus servos e a possuirão. Os filhos dos seus servos a herdarão, e os que amam o seu nome nela habitarão. Aleluia. Salmos 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que me procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Retrocedam cobertos de vergonha os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Ó Senhor, não te detenhas. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Salmos 69 e 70. Vamos encerrar aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida. Deus possa abençoar a sua casa, os seus negócios. Que Deus possa abençoar os seus sonhos, os seus projetos. Que a partir dessa leitura da Bíblia, que nós possamos ter entendimento, ter clareza. Que possamos guardar essa palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. O meu intuito aqui é te incentivar a ler a palavra de Deus. Não porque eu sou bom ou se eu sou ruim, o que eu sei ler ou não sei ler. Não tem nada sobre isso. É sobre nós lermos a palavra de Deus juntos. É um incentivando o outro. E eu quero te convidar para nós estarmos aqui amanhã novamente, por volta de 10, 10 e meia, nesse horário aqui, eu vou estar lendo novamente a palavra de Deus. E eu quero te convidar. Faça um esforço. São 45 minutos só. Às vezes a gente passa um pouquinho, porque a gente acaba comentando, ora no início, ora no final. Mas faça um esforço. Vem ler a Bíblia comigo. Tem sido muito bom. Eu tenho crescido muito. Eu tenho certeza que você vai crescer também. Amém? Amanhã a gente volta. A gente vai ler Lucas. A gente vai começar a Êxodo amanhã. Gente, olha só. Nós já lemos Mateus. Nós já lemos Marcos. Nós já lemos Gênesis. Em 21 dias. Não é nem um mês. Porque nós não começamos de primeiro. São 21 dias lendo a Bíblia. E nós já lemos 3 livros. 3 livros. Nós já estamos no livro de Lucas. Nós já estamos no livro de Êxodo. Então, olha só. 21 dias nós já lemos Gênesis. Já lemos Mateus.
Já lemos Marcos. São 3 livros em 21 dias. Olha o que é possível fazer com 45 minutos de leitura bíblica. Todos os dias à noite. Eu estou aqui. É fato, às vezes acontece, sábado e domingo, devido às programações que eu tenho na igreja, as obrigações, outras obrigações, né? E não consigo estar. Mas amanhã vou estar aqui novamente, entre 10 horas, 10 e meia, eu quero entrar na live e eu quero te convidar. Venha ler a Bíblia comigo. Meu desejo aqui é te incentivar a ler a palavra de Deus. Amém? Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado por esse 21º dia de leitura da Bíblia. Eu te agradeço porque o Senhor tem estado conosco. Te agradeço, Pai, porque o Senhor faz morada na minha vida, na minha casa, na vida dos meus amigos, as pessoas aqui presentes, de todos aqueles que vão assistir a live depois. Eu te peço, Deus, sonda o nosso coração, sonda a nossa vida, Pai, e que nós possamos ter discernimento da palavra de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, pessoal. Um abraço, essa live vai ficar salva. Corre lá, comente, compartilha e chama mais gente para amanhã.